massa corpórea é o seguinte, você pega o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura. Isso tem que estar abaixo de 25. Se der entre 25 e 30, você tem sobrepeso. Se der entre 30 e 35, você tem obesidade tipo 1. Se der entre 35 e 40, você tem obesidade tipo 2. E se der acima de 40, você tem obesidade mórbida, que são os pacientes que vão orientados para fazer cirurgia bariátrica. Então, você para ter uma cirurgia bariátrica, para você diminuir, reduzir o seu estômago, ou fazer um bypass intestinal, você precisa ter 40 de índice de massa corpórea. Então, olha o que está acontecendo no Brasil. Você é obeso, você está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica pelo SUS, você vai lá e o seu índice de massa corpórea é 37. E os médicos dizem para você, nós não podemos lhe operar porque o SUS exige que você tenha 40. Aí você, tá bom, deixa comigo. Você vai para casa e começa a fazer uma dieta de engorda. Você já é obeso e agora está fazendo uma dieta de engorda para atingir o número 40 para ser operado. Você acha isso um absurdo, mas isso existe com muita frequência no Brasil. Pessoas obesas tentando engordar mais ainda para poder cair na permissão lá para fazer a cirurgia bariátrica, que não é a solução também. Tá? Porque depois que você faz uma cirurgia bariátrica, você tem uma série de consequências para o resto da vida, e você deve ter visto aí na televisão, as pessoas voltam a engordar. Infelizmente, a maioria volta a engordar. Então, essa não é a solução. A solução é muito simples. Eu não estou dizendo que é fácil. Ela é simples. Nem tudo que é simples é fácil. Andar num cabo de aço de um prédio para o outro é muito simples. É um pé na frente do outro. Só isso que você tem que fazer. Mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Curar diabetes é muito simples. É só você diminuir drasticamente a sua ingestão de carboidratos. Não é fácil. Por quê? O açúcar, o carboidrato, vicia mais do que cocaína. Eles fizeram estudo em ratinhos, em camundongos, onde eles colocavam um pratinho com açúcar, um pratinho com cocaína, e misturado com água, a água, no jeito que o ratinho, camundongo, bebê, e os camundongos eles filmavam, eles passavam muito mais tempo na água que tinha misturado açúcar do que na água que tinha misturado cocaína. E foi mostrado que é mais viciante. Nós estamos viciados em açúcar e não nos damos conta disso. Nós alteramos o nosso paladar para fazer isso. E quando você tem esse açúcar, você tem um aumento de resistência insulínica. Não é só aumento, isso causa uma série de coisas. Por exemplo, se você é do sexo feminino está nos assistindo, e você conhece uma coisa chamada síndrome do ovário policístico, onde a mulher ela começa a ter irregularidade menstrual. Um mês ela leva 28 dias, o outro é 24, o outro é 32, ela começa a variar no ciclo. Tem um mês que vem muito, um mês que vem pouco, tem um mês que ela fica menstruada 4 dias, tem um mês que ela fica menstruada 2, o que for. Há uma alteração, e essa pessoa tem predisposição a hirsutismo, ela tem cabelo crescendo como se fosse barba, ela começa a ter umas manchinhas no corpo, chama acantose nigricans, ela começa a ter chamado skin tag, elas começam a ter etiqueta de pele, começa a aparecer uma coisinha ali, aqui no pescoço, como se a pele estivesse proliferando, e essa pessoa tem a síndrome do ovário policístico. Ela tem infertilidade e, no fundo, ela tem resistência insulínica. E se você já foi diagnosticado com síndrome do ovário policístico, você foi recomendado que você tomasse um medicamento chamado metformina, que é um medicamento derivado de um fitoterápico. Muitos médicos prescrevem metformina e não sabem disso, que foi retirado de uma planta. É um fitoterápico, na realidade, que tem suas qualidades. Tá? Metformina tem uma ação anticâncer, metformina aumenta a sensibilidade do receptor de insulina, ele fica mais sensível à glicose, mas metformina a longo prazo, principalmente se você toma mais de 1000 miligramas por dia, por mais de 2 anos, você começa a ter deficiência de vitamina B12, você tem deficiência de vitamina B9, que é o ácido fólico, e você tem deficiência de coenzima Q10. E causa uma neuropatia causada pela metformina.
você começa a ter formigamentos nos membros, você começa a ter azia, você começa a ter refluxo, porque a neuropatia também atinge o vago, que é um nervo que controla o estômago e o intestino, então acaba se comprometendo. É uma coisa, quando você come, parece que você ingeriu um boi, mesmo que você comeu um pedaço de pão só, você tem dificuldade na digestão, você vai receber omeprazol, porque eles acham que você está com refluxo, você tem azia, você deve estar com ácido demais, na realidade você está com ácido de menos. Então esse processo todo tem que ser levado em consideração. Então a metformina tem seu valor sim, ela melhora o quadro diabético, mas ela tem que tomar cuidado, porque ela também expolia a B12, a B9 e o coenzima Q10.